queridos companheiros do Centro Espírita Leonor. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite para nós nos encontrarmos, agora numa condição diferente, mas tenho certeza que a espiritualidade amiga está presente, nos amparando, nos auxiliando, e é com essa certeza que nós vamos retomar as atividades de palestras espíritas, para que nós mantenhamos esse contato bendito com o nosso querido Mestre Jesus, principalmente num momento de grande dificuldade. E vale lembrar aqui que ele nos disse tão prontamente que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. Então o fato de nós não nos reunirmos mais fisicamente não quer dizer que não estejamos sintonizados, e é por força dessa sintonia, desse amor que nos conecta a Jesus, que temos também a certeza da presença e da bondade deste irmão querido que tantos nos quer. Então abro esse nosso encontro, ou esse nosso reencontro, dizendo, claro, da minha alegria, mas sobretudo iniciando aqui com uma prece para que nós, a partir desse momento, possamos de fato posicionar o nosso pensamento e conectarmos os nossos corações com o nosso querido Mestre Jesus. Deus de amor e de bondade, infinita seja sua misericórdia sobre todos nós, sobre o nosso planeta. Pedimos o auxílio através do nosso querido Mestre Jesus e de todos os companheiros espirituais que atendem ao nosso orbe terrestre, possam acompanhar, especialmente aos nossos irmãos que se encontram em dificuldade nos hospitais. Pedimos também, Jesus, em favor dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, todos aqueles que de coração aberto se posicionam nesse momento em socorro desses irmãos que estão em processo de transição, como todos nós, mas que por motivos especiais recebem o amparo do aprendizado para um novo recomeço. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, para essa nossa discussão, para esse nosso bate-papo, né, para recordarmos aí os assuntos que nos fazem tão felizes quando nós falamos da doutrina espírita, e eu acho que é um momento muito oportuno para nós falarmos sobre isso, né? Falarmos sobre a morte como um passo para a vida e entendendo o significado da morte não como um fim, mas como a oportunidade de um grande recomeço. E nos ajudam nesse sentido o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletâneas de preces espíritas, no capítulo 28, né, como disse, com acréscimo aqui de algumas mensagens do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E aí abro essa nossa fala lembrando do nosso querido Chico Xavier, que disse o seguinte: a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Que simplicidade Chico Xavier coloca o conceito da morte. Mudamos apenas de casa, mudamos apenas de endereço, mas continuamos sendo nós mesmos. Continuamos levando a essência que nós mesmos fortalecemos ao longo da nossa vida enquanto encarnados. E olhando sob esse aspecto, sob essa forma como Chico coloca esse entendimento, parece tão menos doloroso, parece tão menos difícil de enfrentar, né? É como quando
nós fazemos uma viagem, ainda que a viagem seja em caráter material e que levemos alguma coisa, no plano espiritual a diferença está justamente nisso. O que nós vamos levar realmente são as nossas conquistas como espíritos. Então a morte é só uma mudança de casa e não a mudança essencial da pessoa. Contribui para isso também a nossa querida Joana de Ângeles, que diz assim: todos os seres que nascem morrem, dando prosseguimento ao milagre da vida em outra dimensão, aquela de onde tudo procede. Joana de Ângeles capta esse entendimento da morte com extraordinária beleza, assim como Chico Xavier, né? Com uma simplicidade, com um amor, uma forma amorosa de nos dizer que a morte não pode ser encarada como algo terrível que nos traga pânico. Ela apenas é uma sequência das muitas etapas pelas quais nós, enquanto espíritos, já passamos e ainda vamos passar. Todos os seres que nascem morrem, porque nós temos, dentro do nosso planejamento reencarnatório, uma sequência natural de acontecimentos, de fatos e de tempo. Então, temos um começo, temos um meio e temos, na verdade, o fim da utilização da veste carnal, do corpo físico, mas não como o fim da essência do espírito, né? Em verdade, a partir dali, nasce justamente esse olhar de Joana de Ângeles quando ela diz que nós, nesta fase, damos prosseguimento ao milagre da vida em outra dimensão. E essa dimensão é de fato aquela de onde tudo procede. Então, acho que ela traz aí um grande alerta para nós, para entendermos que somos passageiros, né, por força e necessidade do nosso crescimento aqui no nosso planeta. Mas, de fato, a nossa casa verdadeira não é aqui, né? Estamos apenas usufruindo dessa grande escola que é o planeta Terra, para buscarmos esta elevação tão importante, tão necessária, e que Deus certamente espera de todos nós, já que nos confiou a chance de mais um recomeço através da reencarnação. Lembro também do nosso querido Mahatma Gandhi, um espírito de grande elevação moral, de grande conhecimento, de grande sabedoria, que esteve entre nós e que deixou uma marca indelével no sentido da conservação da paz, do entendimento, da busca do convívio harmonioso e pacífico. Ele diz assim: viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Então ele leva as duas coisas a um sentido de realidade do qual nós não podemos nos furtar. Todos nós sabemos que em algum momento retornaremos à pátria espiritual. Então viver o presente é dar a devida importância para a nossa reencarnação, é nos colocarmos de fato numa posição que permita que nós estejamos sempre conectados com a bondade de Deus e com os ensinamentos do Cristo. E ele nos recomenda, Mahatma Gandhi nos recomenda, aprenda como se for viver para sempre. Porque o conhecimento, a prática do bem, a prática do amor, esses são os elementos essenciais que nós carregaremos para qualquer lugar onde possamos ir. Então, Mahatma Gandhi nos dá esse fortalecimento de que devemos viver bem o presente, entendendo que o futuro que nos espera é um futuro promissor, mas nós precisamos cuidar desse futuro agora, aprendendo muito, aprendendo já e utilizando, claro, todos os ensinamentos que nos foram deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que lidar com a morte. Ela é um fenômeno próprio da existência humana. Esse aspecto pode ser de forma direta ou de forma indireta, mas todos nós vamos ter que lidar com isso. Então,
a morte não pode ser entendida como uma perda, mas deve ser entendida como uma separação. E essa separação, se considerarmos que a vida é uma continuidade e que, por certo, todos nós vamos voltar à pátria espiritual, que é a nossa origem, lá daremos continuidade, lá nos reencontraremos, certos de que Deus nos une não por casualidade, mas pela força do amor que está implantada nos nossos corações. E aqueles que amamos verdadeiramente e que por circunstâncias necessárias partiram antes, devem ter a solidez da nossa contribuição, na certeza de que aqui ficamos para subsidiar esses irmãos através dos nossos bons pensamentos e dos nossos bons exemplos, para que isso realmente repercuta no encontro futuro, animado pela certeza do amor. Então precisamos desde já pensar sobre a nossa partida também em direção à imortalidade. Nós estamos atravessando um momento complexo no nosso planeta, que na verdade simboliza uma transição necessária, né, para que o planeta realmente busque reajustar-se às leis de Deus. A gente sabe disso, todos nós estamos envolvidos nesse processo e precisamos encarar isso com a devida realidade e com a devida consciência, preparando-nos para esse momento, não como algo trágico, mas como uma trajetória natural a que todos estamos submetidos. Vamos, seguiremos e precisamos cuidar disso desde já. Acho que a primeira forma de nós lidarmos com a morte é trabalhar isso dentro de nós. Certamente haverá outras coisas que devem ser consideradas como a prática da caridade, como a extensão do nosso amor para com os nossos irmãos, como a prática do perdão, enfim, todas as virtudes que Jesus nos ensinou e que Ele espera realmente que nós angariemos ao longo da nossa trajetória física, para que possamos voltar mais alinhados ao plano espiritual. Então, queridos irmãos, inevitável é que nós consideremos desde já essa necessidade, encarando a partida não com olhos de dor, não com olhos de tragédia, mas como um recurso que Deus nos oferece para que nós voltemos à pátria amada e nos encontremos verdadeiramente com a nossa própria origem, levando em consideração que somos, em verdade, espíritos e não corpo físico somente. E acho que a essa altura do campeonato nós já dispomos de diversas ferramentas morais e de algum enobrecimento para nós sermos também exemplos para os nossos irmãos de jornada, né? Então, vejo que, sobretudo, nós já temos condições de atuar de maneira mais presente, de fazermos algo que realmente seja significativo, não só para o nosso crescimento, mas também que isso possa ser alinhado aos espíritos que convivem conosco, né? Tornando-nos exemplos para esses irmãos, para que nós possamos voltar à dimensão espiritual melhores do que aqui chegamos, né? Se nós não podemos dar passos largos em direção à evolução, certamente nós podemos dar passos que nos direcione à luz maior, à luz de Jesus. Então, precisamos ter essa convicção de que temos um tempo limitado e que precisamos fazer o bom uso desse tempo em nosso favor, em favor dos nossos irmãos, e estabelecendo como meta voltar à espiritualidade melhores do que aqui chegamos, com menos comprometimentos e com mais realizações voltadas ao espírito, voltadas àquilo que Jesus espera de cada um de nós. Lembro também da frase de Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz assim: as mãos que ajudam, elas são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então,
acho que fica aí um recado do sentido da melhoria que nós devemos buscar, né? Precisamos rezar, claro que sim, porque a prece nos conecta com a espiritualidade maior, com Jesus, traduz-se em uma vibração melhor, o que nos permite ter também sentimentos melhores. E quando estamos bem posicionados mentalmente, essa força ela passa a exercer sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, a sensibilidade do amor que devemos ter pelos nossos irmãos. Então, a fala de Madre Teresa de Calcutá nos dá essa ideia de que nós precisamos, em verdade, dar muito mais ênfase ao fazer do que ao simplesmente rezar. Embora fique aqui o recado de que a prece ou a conexão através da prece deve ser mantida assim. Foi uma recomendação do nosso querido Mestre Jesus quando ele diz: orai e vigiai. E acrescenta-se aí agora a necessidade de orar, vigiar e fazer também, porque é o fazer que dará sentido à nossa renovação como espíritos, e é isso que vai nos fortalecer no retorno à pátria espiritual. Cada amanhecer no plano material, ela representa a divina concessão da experiência que não podemos e nem devemos desperdiçar. Eu vejo aqui, sobretudo, uma ênfase e um recado de grande valor para todos nós. Todos os dias, quando nós acordamos, devemos agradecer a Deus pela oportunidade de mais esse dia. Embora a matemática da vida ela seja muito certa, né? É um dia a mais e um dia a menos. Um dia a mais no nosso caminho como espíritos, um dia menos na nossa contagem na vida física, né? Com uma perspectiva muito boa, porque voltaremos à pátria espiritual. Mas, enfim, nós não podemos passar a vida também pensando na morte, não faria sentido nenhum, não foi esse o propósito que Deus teve para conosco quando nos concedeu a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de termos sido amparados através do nosso corpo físico. O que ele espera, na verdade, é que nós tenhamos a consciência de que haverá um momento do regresso, né? Mas cada dia deve ser significativo para que nós aproveitemos ao máximo as chances que nos são concedidas. E certamente, cada dia é realmente uma representação da divina concessão, da experiência que nós precisamos viver para que possamos voltar melhores do que aqui chegamos. Então não podemos desperdiçar de forma alguma. Trabalhar e servir sempre. Produzir transformações positivas, lutar pela divulgação e orientação das leis do amor, da justiça e da caridade, são as premissas básicas para que nós tenhamos uma vida conduzida pelo princípio da verdade para conosco mesmo, né? Temos convicção de que estamos aqui circunstancialmente para nos melhorarmos como espíritos. E nesta condição o que nos cabe é trabalhar sempre, é buscar através do trabalho a força para superar as dificuldades da vida. Às vezes deixamos as tristezas invadirem o nosso coração, os nossos pensamentos, sentimentos que nos arrastam para um fundo do poço. Mas o que é que pode nos tirar disso? Senão a percepção de que há irmãos em situações muito mais complexas que a nossa, muito mais difíceis do que possamos supor. Então, quando dedicamos a nossa energia não para os nossos problemas, mas para os problemas dos outros, o reflexo é imediato, né? A positividade, a harmonia que nós encontramos, ela é indescritível. Precisamos, através desse servir, lutar pela divulgação e pela orientação das leis que Jesus nos ensinou. Que leis são essas? As leis do amor, da justiça e da caridade. Então é imperioso que nós guardemos
esse compromisso no nosso coração. Precisamos dar o melhor de nós para que a obra do Cristo se erga e se consolide no campo das necessidades humanas. Então, o que é dar o melhor de si? É entregar-se com amor, é viver com amor todos os dias. E nesse processo, certamente, nós teremos dificuldades, porque ainda somos espíritos em encaminhamento, em progresso, guardamos ainda muitos ranços de encarnações passadas, temos muitas dificuldades e limitações pessoais. Mas apesar disso, nós temos o apoio de Jesus. E é este apoio que deve nos fortalecer na direção correta, na direção honesta. Todas as vezes que nós guardamos esses princípios em nossos corações, tudo se transforma. Porque a nossa retidão, a nossa honestidade em relação a esse compromisso, se elas são realmente verdadeiras, passam a fazer parte da nossa vida, tornam-se parte da nossa identidade e, por habitualidade, elas elevam a nossa condição moral. Então é imperioso que nós, a partir de agora, entendamos: a morte é um acontecimento natural e certo para todos nós. E nós precisamos entender que, por força disso, devemos nos dedicar a um alinhamento moral o mais rápido possível, o mais verdadeiro possível, para que a partir de agora, desde já, possamos nos encontrar verdadeiramente com Jesus. Então a morte para a vida, ela é apenas uma mudança de dimensão. Todos nós estamos vivos na presença de Deus. Tanto faz, né, se estamos aqui ou lá. Para Deus nós estamos vivos. Então, se nós guardamos e conservamos esse entendimento e essa dimensão de entendimento em nossos corações, isso nos ajuda a trazer mais leveza para o nosso olhar em relação à morte. Então, não existe morte aos olhos de Deus. Todos nós estamos em etapas ou fases diferentes, em dimensões diferentes, mas todos estamos vivos. A presença dos espíritos é realmente algo que comprova isso, né? Eu, particularmente, não tenho nenhuma sensibilidade mediúnica aguçada, mas a minha convicção é tão grande que quando eu quero realmente me conectar com os meus queridos que já foram, e aí eu, às vezes até em situação de socorro, quantas vezes já não pedi, não é? Para que eles me fortalecessem, me apoiassem, mas só o fato de lembrar, de colocar-se na posição mental de que somos muito próximos, muito mais do que imaginamos, ali nós já podemos estabelecer uma conexão e perceber a presença desses companheiros, não como pontos perdidos no infinito, mas como presenças que representam o amor de Deus. Estejamos convencidos de que a vida realmente é uma grande parceria, apenas em dimensões diferentes, mas essas parcerias elas se estabelecem para que nós nos apoiemos, e esses companheiros espirituais, eles estão sempre à nossa volta. A vida reflete a cada instante o verdadeiro sentido que Deus nos concedeu. Somos todos irmãos, cada um na sua condição, mas todos devemos nos apoiar, independente das dimensões que estejamos, né? Então, que a morte seja compreendida realmente com esse sentido de vida, né? Apenas como essa mudança de dimensão, entendendo que todos nós estamos vivos. E se quisermos a nossa própria melhoria, o nosso próprio progresso, já é hora de nós nos empenharmos e buscarmos transmitir o bem e ajudar a todos aqueles que nos rodeiam. Não vamos nos esquivar dessa responsabilidade. Deus nos confiou esta jornada reencarnatória
para que nós buscássemos um caminho melhor, não só para o nosso espírito, mas para que pudéssemos contribuir para a elevação daqueles que nos acercam neste momento, né? E acho que, sobretudo, Jesus deposita uma confiança extremada em cada um de nós. Acho que Jesus olha para nós como se fôssemos uma extensão de seus braços. E nós podemos ser extensão de seus braços quando acolhemos o nosso irmão em sofrimento, quando compreendemos aqueles que por quaisquer circunstância nos agridem ou violentam os nossos sentimentos. Precisamos encarar as limitações do outro como nós esperamos que Deus e Jesus também encarem as nossas limitações. Estamos em progresso contínuo, não tenhamos dúvida disso, mas não deixemos nos estacionar no comodismo. Não é isso que Jesus espera de nós, não é isso que Deus quer de nós. Precisamos sim dar passos e passos largos na busca por essa renovação íntima, né? Evidentemente o nosso planeta entra em uma nova era, né? Essas circunstâncias que nós estamos vivendo dão demonstrações claras de que o progresso moral será, de uma maneira mais brusca, empurrado, né? Nós precisamos caminhar. E como nós vínhamos numa trajetória de muito materialismo, de muito individualismo, penso que Deus nos envia a força bendita desse vírus justamente para que nós nos reergamos como espíritos e coloquemos como regra principal o entendimento de que precisamos progredir e precisamos apoiar a todos os nossos irmãos que estão à nossa volta. Lembro aqui de algumas considerações do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito que está muito próximo das relações com o nosso país, que nos acompanha como um espírito missionário que quer ver o nosso Brasil, um Brasil realmente coração do mundo e pátria do Evangelho. Diz ele então: espíritos endividados, Deus nos deu ouvidos para registrar os ensinamentos da vida, olhos para surpreender a luz, braços para erguer o castelo da nossa própria felicidade e recursos imensos para dilatarmos o nosso próprio engrandecimento espiritual. Guardemos a fé, servindo e auxiliando, corrigindo a nós mesmos e amando a todos nós em louvor da verdade. Segue ainda dizendo que cada um se convença. O ódio atrai ódio, a ilusão atrai ilusão, o mal atrai o mal, a intolerância atrai a curiosidade. Ergam-se sem demora, se quiserem mesmo encontrar a suprema alegria de ver a própria alma iluminada. Esse recado de Dr. Bezerra de Menezes se encerra assim: só o amor, o bem-querer, a boa vontade, a tolerância, a sinceridade, o desejo do melhor, a ânsia de perfeição, o entusiasmo pela renúncia, o sacrifício pelo próximo é capaz de realizar a suprema magia da vida, a mais luminosa alegria da alma, a mais poderosa tranquilidade da consciência, a esplêndida felicidade dos que começaram a compreender o nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando: ama a teu próximo como a ti mesmo. Dr. Bezerra de Menezes coloca nestas palavras toda a força do amor que ele tem por nós também. Porque quando, eu penso assim, né, quando um espírito se predispõe a escrever um conteúdo dessa ordem,
Obviamente que ele tem toda um aporte moral para o fazê-lo, mas ele, nesse momento, ele está exercitando o olhar amoroso com cada um de nós, né? Estendendo também a sua misericórdia através do entendimento, para que nós saiamos deste estado de estagnação em que estamos envolvidos no cotidiano das nossas vidas e olhemos para mais além, para o horizonte, enxergando que esta é apenas uma etapa, logo ela se encerrará e nós voltaremos, e precisamos voltar com força, precisamos voltar com luz, precisamos transpor essa luz para que Jesus perceba em nós o nosso esforço e o nosso valor, o nosso crescimento. Todos nós temos dificuldades, não há dúvida sobre isso. Todos nós temos limitações, mas se ficarmos presos a essas justificativas, elas não nos trarão benefício nenhum para que nós possamos realmente fazer parte desse progresso ao que o planeta está se predispondo e a que Jesus espera de nós desde há 2020 anos atrás. Então, não nos esqueçamos de que somos os braços do Senhor a serviço dele, concretizando o seu excelso programa de luz e de amor. Essa também é uma fala do nosso querido Bezerra de Menezes. Ele nos diz que precisamos deixar de lado essa ideia individualista de que precisamos cuidar das nossas vidas, sem o zelo de observar que Jesus espera muito mais de nós. Jesus espera que realmente nós nos esforcemos no trabalho bendito, colocando-nos à disposição dos nossos irmãos. E nós já temos inúmeros exemplos que nos fortalecem nesse sentido. Podemos lembrar do nosso querido irmão Chico Xavier, né, um espírito contemporâneo e que trouxe toda a magnitude do amor de Jesus para todos nós. Foi uma vida regrada, uma vida dedicada e desde que do começo até o fim, com essa persistência, entendendo que ele era realmente um servidor do Cristo e fez-se servidor do Cristo. Todos nós somos servidores do Cristo, mas precisamos nos fazer servidores do Cristo. Então que possamos prosseguir com firmeza, com alegria no coração, com um desejo de um propósito de vencermos-nos a nós mesmos, fazendo sempre o melhor, esquecendo as agressões que nós eventualmente possamos ter sofrido, as pedradas que nos foram dirigidas ao longo da vida, lembrando que em outras épocas nós podemos ter sido exatamente aqueles que apedrejaram, aqueles que agrediram, e hoje, na verdade, por força da lei de causa e efeito, sofremos algum reflexo. Nada justifica isso, obviamente. Bom seria que todos nós estivéssemos imbuídos do desejo, do perdão, do amor, da caridade, da harmonia, da convivência pacífica. Mas há ainda espíritos em progressos em fases mais avançadas e outras nem tanto, e nós estamos justamente nesse percurso. Um pouquinho melhor, talvez, mas esse pouquinho não significa que nós precisamos nos vangloriar, mas devemos, na verdade, ampliar o nosso sentido de responsabilidade pelo que já progredimos em relação àqueles irmãos que ainda não têm essa compreensão e não têm esse amor. Iluminemos o nosso pensamento, lembrando também de que Deus nos concede um amparo infinito em todas as circunstâncias. Não estamos sozinhos. Nós estamos envolvidos pelo amor do Cristo e pelo amor de Deus. E por força disso é que nós nos sustentamos. Então olhemos também para todas as bênçãos que temos recebido até aqui, a nossa família, o nosso lar, a nossa vida profissional, a nossa saúde. Levemos em consideração todos esses benefícios para que alinhemos de fato o entendimento de que já nos foi dado tudo que era necessário para o nosso esforço em direção ao crescimento, mas que isso
cabe a cada um de nós. Olha os bem-te-vis aqui fazendo companhia para mim. Então, irmãos, queria agradecer muitíssimo a todos, dizendo que é um exercício novo para mim, né? Essa comunicação mediada. Peço que relevem as falhas, mas entendam que o fiz com todo amor, com todo carinho. Tenho certeza de que estiveram aqui ao meu lado, companheiros que estão comigo nessa jornada, sempre me dando o apoio necessário. Eu é que muitas vezes não sou capaz de perceber essa plenitude ou esse amor infinito e captar também na sua plenitude todas as falas, as inspirações que eles me trazem. Mas certamente eles compreendem também que o esforço diário é que nos faz melhor. Então, só posso agradecer a esses irmãos, só posso agradecer a paciência de vocês por terem me ouvido e que nós possamos, a partir de agora, estabelecer essa conexão maior com o Cristo, deixando de lado aquilo que nos afeta de maneira negativa. O passado não pode ser mudado, né? Chico dizia isso. O importante é que nós façamos, a partir de agora, um novo futuro, um novo recomeço. E todos nós podemos fazer isso, sem medo, sem restrições, com alegria no coração, colocando amor todos os dias em nossas vidas. Encerro então esse nosso encontro com uma prece final e peço por gentileza que me acompanhe em sintonia. Querido Mestre Jesus, neste momento encerramos mais esta etapa dos nossos trabalhos, pedindo, Jesus, que esses ensinamentos que nos foram transmitidos através do seu Evangelho e dos nossos queridos companheiros, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, enfim, todos esses irmãos que nos antecederam na jornada espiritual e que nos trazem um conforto através de suas palavras, possamos internalizar essas palavras, entendendo que a morte é só uma passagem e que em breve todos estaremos unidos na comunhão do amor do Cristo e do amor de Deus. Que assim seja.